Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 4 histórias reais assustadoras que aconteceram pelo Facebook. Deixe seu like e se inscreva no canal. Depois que me formei, consegui um emprego como assistente de vendas júnior para uma empresa de telecomunicações. Isso foi por volta do ano de 2008. Então, era prática comum para todos realmente irem ao escritório. Nosso escritório era bem tradicional. Parecia uma cena direto do filme Como Enlouquecer Seu Chefe. A sala principal era de cubículos, com alguns escritórios no final que a gerência usava. Era um lugar monótono e eu não amava ir lá, mas era meu primeiro emprego de verdade, e eu estava feliz por tê-lo na época. Além da paisagem desestimulante, a cultura corporativa lá também era tradicional. Eu tinha que me dirigir ao meu chefe como o Sr. James, em vez de usar o primeiro nome dele como a maioria dos lugares fazem agora. As coisas também eram muito formais com meus colegas de trabalho, e todos tinham cuidado para não ficar muito pessoais, mesmo durante o almoço. Todo o ambiente parecia muito falso, como se todos tivessem medo de ser eles mesmos. Não havia recepção e eu segui em frente com isso, me encaixando com os outros. Foi durante minha primeira semana lá que conheci o Alex, que é um dos meus colegas de trabalho. Trocamos algumas palavras, mas nada demais. Sentamos juntos no almoço algumas vezes e conversamos um pouco, mas principalmente sobre trabalho. Alex tinha cerca de 35 anos e estava na empresa há mais de 10 anos. Nunca perguntei por quê, porque isso parecia pessoal demais. Um fim de semana, saí para um bar com meus amigos. Era principalmente um pub, mas também havia um DJ e uma pequena pista de dança em uma extremidade. Meus amigos e eu tínhamos uma mesa, mas alguns de nós decidiram se levantar e conferir as coisas. Então, quando vi o Alex, o cara do meu trabalho, nos reconhecemos imediatamente. Ele parecia diferente naquele contexto, então começamos uma conversa. Conversei com ele por 10 ou 15 minutos e depois me desculpei para voltar aos meus amigos. Enquanto me afastava, ele me parou e pediu para adicioná-lo no Facebook. Não vi mal nenhum, então disse a ele meu nome completo para que ele pudesse procurar. Lembre-se, isso foi em 2008, então a maioria das pessoas não tinha capacidade de usar Facebook em seus telefones. Eu mesmo estava usando um celular com flip na época. Quando cheguei em casa, abri meu laptop e vi que tinha um novo pedido de amizade. Era do Alex, então aceitei e depois fui dormir, não pensando muito nisso. Quando voltei ao escritório na segunda-feira, as coisas estavam como sempre. Vi o Alex aqui e ali, mas nada se destacou. Era como se nem tivéssemos nos visto no fim de semana, o que estava tudo bem para mim, porque eu estava feliz em manter as coisas profissionais. Ele era bem mais velho que eu de qualquer forma, e eu não estava procurando fazer novos amigos no trabalho. Parecia mais inteligente manter essas coisas separadas, especialmente por causa do quão tenso nosso escritório era. Quando eu cheguei em casa do trabalho naquele dia, vi que o Alex havia começado a me enviar mensagens no Facebook. Principalmente coisas banais, mas havia uma que era preocupante. Era uma foto minha sentada em minha mesa no trabalho, tirada do corredor, e eu não percebi na época. Eu sabia que ele tinha tirado naquele dia e era estranho. Era como espionagem e eu acho que ele achou engraçado de alguma forma. Nos dias seguintes, as mensagens dele se tornaram cada vez mais pessoais, desconfortavelmente assim. Ele comentava sobre minha aparência, tanto no trabalho quanto fora dele, mencionando roupas que eu havia usado dias atrás ou lugares onde ele me viu no fim de semana. Foi quando eu comecei a ficar assustada. Enquanto isso, quando estávamos no trabalho, mal falava comigo. Na verdade, parecia que ele até me evitava um pouco. Era como se houvesse dois lados completamente diferentes naquele cara. Ou talvez ele apenas mantivesse uma aparência profissional para que pudesse negar depois se eu contasse para alguém. Então o assédio começou. Começou sutilmente. Eu o via na cafeteria perto do meu apartamento, lugares que ele não teria motivo para estar. Eu o notava passando pelo meu prédio sempre nos momentos em que eu estava saindo ou chegando. Cada avistamento me dava um arrepio na espinha. Confrontei-o primeiro através de mensagens, mas quando isso não funcionou, falei com ele pessoalmente. Estávamos em uma das salas de descanso do nosso escritório e eu disse a ele: acho melhor mantermos nossa relação profissional. Ele negou tudo, como se estivesse fingindo que nada disso aconteceu.
Alex estava tentando me convencer de que eu estava louca, mas eu sabia que ele estava mexendo comigo. Uma noite, eu estava voltando para casa depois de uma noite tarde na casa de um amigo. As ruas estavam escuras e principalmente desertas quando me aproximei do prédio do meu apartamento. Uma figura apareceu do nada. Era o Alex. Seu rosto estava parcialmente coberto por um capuz e seus olhos estavam fixos em mim de uma maneira que fez meu estômago revirar. Ele se aproximou e disse: "Ei, só quero conversar." Se fôssemos conversar, eu não sei por que ele se aproximaria de mim sozinho em uma rua deserta. E isso foi assustador. Isso também significava que ele estava me seguindo, e eu estava além de aterrorizada por estar sozinha na calçada com ele. Eu não queria ouvir o que ele tinha a dizer, então virei e corri com as chaves firmemente seguras em minhas mãos. Corri em direção à entrada do meu prédio e puxei a porta rapidamente, me certificando de trancar, mas não olhei para trás para ver se ele ainda vinha. Apenas subi as escadas para o meu apartamento e tranquei a porta atrás de mim. Foi só então que me permiti reconhecer toda a gravidade da situação. Ele tentou me sequestrar. Chamei a polícia e Alex foi eventualmente detido. Descobri que eu não era o primeiro alvo dele. Havia outras pessoas que o denunciaram à polícia. No final, ele foi acusado de perseguição e nossas mensagens no Facebook foram a peça-chave de evidência. Caso contrário, a polícia não teria muito o que investigar. Alex também foi demitido de nossa empresa quando as acusações foram feitas. Foi o momento mais assustador da minha vida até então. Mas, considerando tudo, as coisas acabaram bem para mim. Nem todo mundo tem tanta sorte. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu tenho alguns hobbies dos quais sou bem fanático, e um deles é restaurar carros antigos. Esse é um hobby que virou uma obsessão alguns anos atrás. Não sou mecânico nem nada, então preciso de ajuda com essa parte. Mas consigo fazer a maioria das coisas de acabamento, incluindo a pintura, e é bem complicada. Ficar rolando o marketplace do Facebook se tornou uma rotina diária, caçando peças que se encaixassem no meu projeto do momento. Naquele dia havia um anúncio com exatamente as peças que eu precisava, e elas eram locais. Dizer que isso era raro seria um eufemismo. Normalmente eu teria que pagar pelo envio para conseguir coisas específicas como essas. O vendedor, Chris, respondeu rapidamente a minha mensagem. Conversamos um pouco e ele me convidou para conferir as peças. Pensei que seria ótimo, pois poderia garantir que fossem as certas antes de pagar. Era finalzinho da tarde de um sábado, então fui logo. Era apenas meia hora de carro até lá. Chegando à casa dele, encontrei uma casa suburbana típica, nada fora do comum. Estacionei na rua e fui até a porta da frente. Toquei a campainha e então Chris atendeu e apertamos as mãos. Ele tinha uns 50 anos, era gordo e tinha cerca de 1,80 m de altura. Eu tinha 42 anos e era bem menor. Imediatamente começamos a falar de carros, compartilhando histórias sobre os nossos projetos. Ele me levou até a garagem onde as peças estavam guardadas. Tudo estava organizado e várias das peças eram exatamente o que eu precisava, todas em boas condições. E eu estava pronto para finalizar as coisas, pagar pelas peças e ir para casa. Mas Chris insistiu para que eu ficasse um pouco mais, conversasse mais e talvez tomasse uma bebida. Ele era simpático e sempre é divertido conhecer alguém que compartilha um dos meus hobbies. Honestamente, eu realmente queria ir embora, mas não queria ser grosseiro, então concordei em ficar um pouco mais. Fui com ele para dentro de casa e ele me disse para me sentir à vontade na sala de estar enquanto ele ia buscar algumas bebidas. Parecia qualquer outra casa que já estive, mas eu não conseguia me livrar de um crescente desconforto. Era estranho estar sozinho com um estranho. Já conheci pessoas online para negócio muitas vezes, mas as coisas nunca ficaram tão pessoais. Esperei naquela sala de estar por 5 longos minutos, e quando Chris voltou, ele me entregou uma xícara. Era uma xícara de plástico vermelho, como aquelas que se vê numa festa universitária. Pensei que era estranho, porque a casa parecia bem legal. Seria realmente estranho se ele não tivesse nenhum copo de verdade. Olhei para dentro da xícara e vi um líquido escuro com uma espuma branca em cima. Perguntei a Chris o que era, e ele me disse que era vinho tinto. Mas imediatamente percebi que algo estava errado. Primeiro, a espuma parecia estranha para vinho. E segundo, quando cheirei, parecia mais com suco de uva que vinho tinto que já bebi. Olhei para Chris e ele estava me encarando de uma maneira estranha. Quando nossos olhares se encontraram, ele virou o rosto e deu um gole na bebida dele. Eu estava muito assustado para ficar mais tempo, então simplesmente coloquei minha xícara na mesa e fui em direção à porta. Nem me dei ao trabalho de me despedir.
Em qualquer outra situação, teria parecido rude. Enquanto caminhava pelo corredor, Chris correu rapidamente e se posicionou entre mim e a porta da frente. Não queria escalar as coisas, só queria sair de lá. Só estou pegando um pouco de ar fresco, disse, esperando que ele me deixasse sair. Mas Chris não se moveu. Eu disse a ele novamente que estava saindo, dessa vez mais firme. Sabia que não poderia enfrentá-lo em uma briga e não tinha nada para me defender, apenas minhas chaves, mas sabia que não seria o suficiente. Mesmo assim, coloquei a mão no bolso e segurei-as firmemente, uma delas entre meus dedos. Foi então que Chris deu um passo em minha direção e se afastou da porta, deixando um pequeno espaço, o suficiente para que eu passasse. Empurrei para sair e consegui passar pela abertura. Ele não me seguiu após isso. Meu coração estava acelerado enquanto eu dirigia embora. Olhei pelo retrovisor esperando vê-lo me seguindo, mas não havia ninguém. Dirigi um pouco mais para ter certeza de que não estava me seguindo mesmo. E ele não estava. Deixe seu like e se inscreva no canal. Me mudei para uma cidade nova quando estava no início dos meus 30 anos. Meu plano era comprar uma casa na área, mas, como vinha de outro estado, não queria simplesmente escolher um lugar aleatoriamente. Em vez disso, pensei que alugar um apartamento primeiro e ficar de olho no mercado imobiliário seria melhor, já que não sabia quando algo bom apareceria. Eu não queria me comprometer com um contrato de locação de um ano inteiro. Sempre é possível encontrar alguém para sublocar, mas eu queria evitar essa complicação. Então, estava procurando um lugar que me permitisse alugar mensalmente desde o início. Comecei a procurar no Facebook, principalmente porque havia alguns prédios independentes listados lá. Os grandes proprietários corporativos geralmente têm uma política rigorosa de um ano. Eventualmente encontrei algo que parecia bom. Era um prédio menor em uma área residencial. Os vizinhos eram todas casas familiares e tinha uma sensação de subúrbio agradável, apesar de não estar longe da cidade. O prédio tinha 3 andares e apenas 2 apartamentos em cada, totalizando 6 unidades. O aluguel era barato e ele só pedia um compromisso de 3 meses. A unidade também era mobiliada, então isso foi um ponto positivo. Foi um compromisso bom o suficiente para mim. As chances de eu comprar um lugar naquele período pareciam baixas. O apartamento em si era sem graça, mas estava tudo bem para uma configuração temporária. As paredes eram de um branco sem graça, os móveis eram velhos e desgastados, e a vista da janela era para a janela do vizinho. Mas era funcional e próximo da cidade, que era tudo que eu realmente precisava. O prédio era antigo e tinha uma grande porta de vidro duplo na frente que os moradores usavam. Não havia fechaduras eletrônicas, apenas chaves. Além disso, não havia uma única câmera de segurança em todo o prédio. Estava bastante desatualizado para a época. Como estava mobiliado, cheguei com muito pouco. Não conheci nenhum dos meus vizinhos, o que estava tudo bem para mim. Eu gostava da minha privacidade. A maioria dos meus dias foi passado explorando a cidade e olhando imóveis. Eu tinha reduzido minha busca a algumas áreas. Uma manhã, depois de uma noite tardia, fui acordado por uma batida forte na minha porta. Esfregando o sono dos olhos, cambaleei para atender. Não tinha certeza de quem poderia ser. Lá estava um homem com uma caixa de ferramentas na mão. Ele se apresentou como o cara da manutenção do prédio. Ele tinha por volta da minha idade, uns 30 anos, e tinha cerca de 1,70 m de altura. Mas parecia durão, daquele tipo de cara pequeno com que você não gostaria de mexer. Talvez fossem as tatuagens que davam essa impressão. Esse cara estava coberto delas. A tinta dele se estendia até embaixo do queixo e tinha algumas pequenas no rosto. Nunca tinha conhecido esse homem, mas, sendo novo no prédio, não pensei muito sobre isso. Ele explicou que havia um vazamento relatado no meu apartamento que precisava de atenção imediata. Seu tom era urgente, então eu me afastei e o deixei entrar. O apartamento não era grande, então eu fiquei na sala enquanto ele fazia as rondas. Ele verificou embaixo da pia, ao redor do banheiro e até olhou atrás da geladeira. Ele foi minucioso. Ele murmurou algo algumas vezes e depois, sem dizer muita coisa, riu. Lembro-me de sentir um pouco desconfortável depois que ele saiu. A visita foi abrupta e, olhando para trás, um pouco estranha. Em todos os prédios que morei antes, precisava avisar antes de entrar. De qualquer forma, voltei para a cama, determinado a conseguir algumas horas a mais de sono. Quando finalmente acordei mais tarde naquele dia, algo sobre aquela visita me incomodou. Decidi ligar para o meu senhorio apenas para garantir que ele realmente estava trabalhando para o prédio. Conversei com a proprietária pelo telefone e expliquei o que aconteceu naquela manhã.
esperando que ela confirmasse que era o cara da manutenção. Mas quando terminei de falar, ela me disse que absolutamente ninguém trabalhando para ela correspondia àquela descrição. Na verdade, ela me disse que seu filho faz todos os reparos e manutenções, e ele não correspondia àquela descrição de forma alguma, nem tinha uma única tatuagem. Além disso, não havia nenhum relato de vazamentos no prédio. Acho que ele era provavelmente algum tipo de ladrão que sabia que eu era novo no prédio. Provavelmente ele fica de olho nas postagens no Facebook e depois aparece sabendo que a pessoa é nova e não vai suspeitar de nada. Isso faria sentido porque descobri com meu senhorio que nenhum dos meus vizinhos recebeu a visita dele. Fui o único. Era óbvio que o homem não estava lá para consertar um vazamento. Ele estava investigando meu lugar, provavelmente para um roubo. Por sorte, eu não tinha nada caro mesmo. Ele teria percebido isso quando estava no meu apartamento, então pelo menos sabia que eu não seria um bom alvo. Me faz pensar o que ele teria feito se eu tivesse um laptop caro ou talvez outros objetos de valor. Talvez ele teria me assaltado ali mesmo, ou talvez voltasse em outro momento. O fato de ele ter uma caixa de ferramentas grande com ele me faz pensar o que tinha dentro. Minha aposta é que não eram ferramentas. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu costumava tocar meio que um negócio de casa. Mantinha uma loja online e vendia instrumentos musicais usados, principalmente guitarras. Sempre ficava de olho no mercado de usados e tinha uma boa noção do que certas coisas valiam. Então, se algo aparecesse à venda a um bom preço, eu simplesmente comprava e revendia, com sorte ganhando um pouco de dinheiro. Não estava ficando rico ou nada do tipo, mas era uma atividade paralela divertida e eu tinha a chance de conferir algumas coisas legais pelo caminho. Usava o OLX, Facebook Marketplace e alguns outros sites. Prefiro lidar cara a cara, mas principalmente usava o Facebook e o OLX. Eu morava no centro de uma cidade importante, então geralmente era fácil fechar negócios, já que muitas pessoas passavam pela minha área. Meu lugar ficava em uma rua lateral, perto de uma das estradas movimentadas. Não era um condomínio fechado nem nada assim, apenas uma unidade em uma fileira de casas de cidade da rua. A janela da minha sala estava a cerca de 6 metros da calçada. Era uma terça-feira quando eu recebi uma mensagem de um cara interessado em uma das minhas guitarras mais caras. Seu nome era Michael e ele parecia real. Ele tinha um perfil decente no Facebook que estava ativo há mais de 10 anos. Conversamos um pouco e dei meu endereço para ele vir conferir. Marcamos um horário para mais tarde naquela noite e então voltei ao trabalho. Quando chegou a hora, fiquei esperando, olhando pela janela de vez em quando. Havia um carro circulando na rua que pensei que poderia ser ele. Era uma SUV prata mais antiga e vi passar pela minha janela pelo menos 3 vezes. Em um ponto até saí e acenei para ele para que ele soubesse que era o lugar certo, mas ele continuou indo. Voltei para dentro, um pouco envergonhado por acenar para um estranho. Pensei que Michael tinha dado o bolo, o que não era muito incomum nesse negócio, e não pensei muito nisso. Na noite seguinte, estava na minha sala com o laptop no colo e a TV ligada também. Tinha um filme passando, mas também estava respondendo a alguns e-mails. O relógio estava se aproximando da meia-noite e eu estava ficando cansado. Levantei do sofá e fui em direção ao meu banheiro quando vi uma pessoa parada no lado de fora da minha janela dos fundos. Estava muito escuro para ver quem era, mas não era usual alguém estar lá. Os fundos eram fechados e estranhos não deveriam entrar. Era meu pátio privado, então quem quer que estivesse lá estava invadindo. Desliguei a TV e então ouvi um som fraco de raspagem, como metal contra madeira. Fiquei um pouco assustado, mas ainda não achava que fosse algo sério. Mas então, quando olhei de novo, vi que a porta dos fundos estava entreaberta e na entrada estava uma figura alta e magra, vestida de roupas escuras. Parecia que ele não tinha me notado ainda, então gritei "Ei!", uma tentativa patética de parecer intimidador, tentando soar bravo ou durão, mas minha voz falhou um pouco e saiu bem fraca. A figura congelou e depois se virou lentamente para mim. Nossos olhos se encontraram parcialmente escondidos pela sombra do capuz. Houve um momento breve e intenso em que nenhum de nós se moveu. Então, como se alguém tivesse apertado play em uma cena pausada, ele saiu correndo. Ele não veio na minha direção, graças a Deus, mas virou e saiu pela porta dos fundos de onde veio. Eu o persegui até a porta, gritando mais alto que pude, esperando alertar os vizinhos ou, pelo menos, assustá-lo o suficiente para pensar 2 vezes antes de voltar. Bati a porta com força e liguei para a polícia. Quando examinei a porta mais de perto, vi que estava danificada e não consegui fazer o trinco se mover para o lugar. Parecia que tinha sido arrombada. A polícia veio e conversamos por um tempo.
Eles fizeram uma rápida varredura na área, mas o cara já havia fugido há muito tempo. Um dos policiais disse que provavelmente foi uma tentativa aleatória de invasão. Em um ponto da nossa conversa, eu falei sobre o meu pequeno negócio. Disse a eles que vendia coisas caras da minha casa. Com essa informação, o policial disse que fazer coisas desse tipo pode atrair ladrões. Isso realmente faz sentido, porque eu basicamente estava anunciando para o mundo que tenho muitas coisas caras na minha casa. E dar meu endereço, como fiz, torna ainda mais fácil. Dei à polícia uma lista de pessoas que tinham entrado em contato comigo, mas eles nunca fizeram uma prisão. Acho que foi aquele cara da noite anterior, porque a cronometragem faz mais sentido. Se a SUV prateada tinha algo a ver com ele, não tenho certeza. Parecia que eles poderiam estar observando para a próxima noite, mas nunca mais vi aquela SUV novamente. O incidente me deixou paranoico por um tempo. Nunca me senti seguro naquela casa novamente. Havia muitas pessoas que tinham meu endereço e eu estava preocupado em ser roubado pelo mesmo cara, já que ele nunca foi pego. Mudei-me para um prédio alto alguns meses depois para ter melhor segurança. Eu estava alugando, então não foi um grande problema me mudar. Continuei com a minha atividade paralela por mais alguns anos, mas comecei a lidar mais online. Acabou que o dinheiro era melhor dessa forma, então realmente não havia motivo para arriscar encontrar estranhos pessoalmente. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esse. Se cuide!